né, são 7 doenças ou pecados capitais, elas, existe uma ordem a ser seguida ou não? Há uma certa ordem por causa da própria estrutura humana, né? Então, os padres da igreja, os padres do deserto, eles chamavam muita atenção para isso, né? Porque, querendo ou não, o ser humano, no primeiro momento, o que chama a atenção dele é aquilo que está muito envolvido com a sua corporeidade, com a sua sensibilidade. Sim, sim. Né? Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, né? As necessidades então, as básicas. necessidades está muito vinculado a isso, né? O nosso tato, paladar, olfato, visão, audição. Então, tudo passa muito por isso, né? E depois adentra, né, a nossa imaginação, a nossa memória, até chegar realmente à questão da nossa vontade e da nossa inteligência. Então, o ser humano ele tem toda uma estrutura, né, psicoafetiva, tanto corporal quanto, né, espiritual, etc. E se levarmos em consideração, segundo os padres do deserto, né, muitas vezes o processo das doenças espirituais está muito vinculado também às tentações que nós sofremos. Sim, sim. Então, geralmente, tudo isso começa por aquilo que é mais básico no ser humano, que é a sua sensibilidade, né? Onde a gente vai passando por tentações e situações, onde a nossa sensibilidade ela vai sendo aguçada, provocada e tentando se impor, né? Sim. E uma das coisas que também é consequência do pecado original é justamente isso, né? Ou seja, se lá no paraíso existiu uma harmonia entre a nossa sensibilidade, com a nossa vontade, né? E também com a nossa razão, com o pecado original se perde isso. Então não existe mais uma harmonia natural nesse sentido, ou seja, a nossa sensibilidade, né, e que aí está vinculado a paixões, sentimentos, né, sensações, etc., ela não está necessariamente em harmonia com a nossa vontade e com a nossa razão. Por isso que pode ver, muitas vezes a nossa sensibilidade nos inclina para uma direção e a nossa razão para outra. E aí a gente se sente dividido no nosso interior, quer dizer, eu vou para um lado ou vou para o outro, né? Então, o famoso exemplo, quer dizer, é o diabético que está vendo pudim, né? A sensibilidade aguçada mostra que aquilo ali é um bem sensível, né? Mas a razão, como ela sabe que aquilo ali é um doce e a pessoa é diabética, a razão diz, mas não convém, não coma isso. E a pessoa fica meio dividida, segue a sensibilidade ou segue a razão, como é que faz? Aí entra o poder, como eu já disse, dos vícios, né, dos pecados e etc. E vai se formando muitas vezes um certo tipo de doença espiritual. Por quê? Porque eu estou tão enfermo no sentido espiritual da minha alma que aquilo que é superior a mim, que é a minha razão, não consegue ter o comando da minha vida. O que me comanda são os desejos sensíveis. Então, isso não tem sentido. Os antigos já chamavam a atenção para isso. Platão e outros autores já mostravam, né, na linguagem deles, é lógico, dentro do contexto deles, mas é como se a nossa alma tivesse a parte concupiscível, que é a parte dos desejos, a parte irascível, que é do ímpeto, né, e a parte racional. Então, o próprio Platão já refletia nesse sentido, né? O que é uma alma ordenada? O que é uma alma justa? É onde o inferior está submetido ao superior, né? Então, se eu tenho a minha parte concupiscível, ela deve estar submetida ao irascível e ao irracional. E o irascível tem que estar submetido também ao racional. Ou seja, se o racional é aquilo que eu tenho de mais elevado que Deus me deu, é ele que tem que ter o princípio do comando. Lógico. No caso, nós que temos fé, a gente crê que a nossa razão ela é finita, então ela não é absoluta. Portanto, a minha razão ela tem que ser humilde e aceitar a ajuda da fé e se submeter à razão divina, né? Então, a nossa razão comanda a nossa vida a partir da sua submissão a Deus e à fé. Mas isso é fundamental. Agora, quando a alma é desordenada, o que acontece? Se a parte concupiscível domina, ela vai nos jogar de um lado para o outro, atrás do quê? De prazer, de desejo, ou seja, de uma satisfação rápida, entendeu? Se a parte irascível que domina, ela sempre vai estar enfiando a gente em briga, né? Em conflito, em atrito, em pé de guerra com tudo, né? Por isso que a razão ela tem que comandar, né? Então, a razão precisa
da parte irascível para controlar a concupiscível. E precisa da virtude da prudência e de outras para controlar a irascível. Então, não é que alguém me dá, professor, então a concupiscível é ruim? Não. Não A dimensão necessariamente. concupiscível eu preciso, porque senão eu não conseguiria, por exemplo, satisfazer as necessidades básicas do meu corpo. Exato. Beber, comer, enfim, né? A irascível também é importante, porque se eu não tivesse a parte irascível, eu não iria lutar e enfrentar os obstáculos para Exato. conquistar aqueles bens difíceis. Então, para eu conquistar os bens difíceis, eu preciso da parte irascível. O problema é que com o pecado original bagunçou tudo. Ou seja, em vez de eu usar a concupiscível para satisfazer com moderação as necessidades do meu corpo, eu fico escravo disso e aí eu vou para o excesso. Exato. Aí eu exato. quero, aí eu acho que a vida é só prazer, prazer e o desejo fugidio. Da mesma forma, o irascível, em vez de eu usar o irascível que Deus me deu para lutar pelos bens eternos, eu começo a lutar o irascível para buscar os bens temporais. Os bens temporais. Então, assim, vai virando, e aí tudo isso vai tentando se impor, né? E a razão, na sua soberba, também não quer submeter a Deus. Aí eu uso toda a minha potência racional para poder fazer coisas que não convém. Justificar Exato, muitas para coisas. justificar coisas desordenadas. Então, a sequência ela é importante. Tá. Ou seja, por que começa com a gula? Né? Porque nos atinge principalmente na dimensão sensível primeira, Exato. que é o paladar, uma questão de e gula aqui no Questão de sentido amplo, sobrevivência, né? né? Alimentação. E tem a ver com excesso, né? Exato. Então, e aí tem que tomar cuidado aqui, porque gula não é só no sentido quantitativo. É lógico que a gula sempre chama atenção, né? A pessoa que come muito, que Sim, come demais, toda hora, de madrugada, não sei o quê. E aí todo mundo já olha para os gordinhos, não sei o quê, etc. Mas existe também a gula qualitativa. Ah, é? Como é que Né? é isso? A gula qualitativa é aquela pessoa que não come muito, ela come pouco. Só que ela só come alimentos saborosos, refinados. Né? Ou seja, ela não consegue agradecer a Deus por um alimento extremamente simples. Né? Por pegar ali um pouquinho de arroz, um pouco de jiló e, sei lá, uma alface. Não. Tem que ser alimentos suculentos, refinados, saborosos. Então, a questão da gula não é só quantitativa. Sim, sim. A questão também é qualitativa. Porque, de fato, o ato de comer, em primeiro lugar, né, ele não tá, o prazer está associado a ele justamente para que a gente se alimente. Exato. Né, porque precisamos do alimento. Mas a finalidade da alimentação primeira, beber ou comer, não é o prazer. É manter-se vivo. Exatamente, exatamente. Né, e de maneira saudável. Então teria que se pensar um pouco nesse sentido. Então veja que aí começa já o problema. A relação com a bebida, com a comida, né? Isso mostra já que eu não tenho controle. Se eu não consigo dizer não para mim mesmo Sim. nesse ponto, tanto que na sequência, por que vem a luxúria? Né? Que tem a ver justamente o quê? Com uma sexualidade desgovernada, né? Desregrada, desordenada. Ou seja, a coisa vai se potencializando. Sim. Os padres da igreja diziam com todas as letras, né? Quem não sabe se comportar numa mesa terá muitos problemas sérios na sua cama. Poxa Né? vida. Tanto que todos diziam, se uma pessoa tem problema de luxúria, se ela é escrava dos prazeres, se ela não consegue ordenar os seus desejos sexuais, a primeira coisa que você faz para ajudar uma pessoa assim é mexer com o quê? Com a questão da alimentação. Olha isso. Porque geralmente quem tem problema de luxúria também tem problema no sentido da gula. E não a gula, repito, necessariamente quantitativa, mas qualitativa. Então você vai mexer com a reordenação nesse sentido da alimentação, para que você gere ali toda uma disposição para a pessoa aprender a se controlar, no sentido da alimentação e da bebida, porque assim ela consegue controlar, ou começa a aprender a controlar os seus instintos sexuais, os seus desejos sexuais. Então pensar em luxúria é, nessa sociedade pansexual que nós vivemos hoje, Exato. talvez muitos achem até ridículo isso que eu estou dizendo, né? Mas com no fundo certeza. é uma sexualidade desgovernada, desregrada. É aquela, eu diria, né, isso é a minha opinião, né, é aquela eterna adolescência que não passa. Sim, exatamente. Né? Ou seja, para mim um homem de 40, 50 anos,
seja leigo, seja padre, seja quem for, que não sabe realmente se controlar, né? Ele é porque ele não descobriu o amor e nem o sentido da vida. É aquele adolescente ainda que acha que tudo gira ao seu redor e que não consegue dizer não para si próprio, não consegue dizer não para si mesmo. Verdade. Você pega hoje a pornografia, tudo que está fazendo na vida das pessoas, né? A quantidade de pesquisas que mostram o que a pornografia produz no cérebro, na mente de uma pessoa. Pessoas casadas que eu conheço separando, porque o marido, escravo de pornografia, muitas vezes não tem mais intimidade com a sua esposa. Sim. E prefere ficar fazendo bobeira na frente do computador. Então, quer dizer que isso não é problema. Uma juventude que muitas vezes não sabe mais amar, não sabe mais se comprometer, aonde um autoriza um a usar o outro. Exatamente. Né? Então, Tem compromisso. teria que refletir não tem... sobre isso. Então você tem de fato, quer dizer, o que a gente vê? A sensibilidade sendo atacada, desordenada e ao mesmo tempo prevalecendo. É a minha sensibilidade, Sim. tanto na gula quanto na luxúria, prevalecendo sobre a minha vontade e a minha razão. A vontade e a razão não estão conseguindo mandar em mais nada aí. Exatamente. É a sensibilidade pura. Ou seja, eu estou muito Elas próximo do botaram- animal. E botaram um cabresto. Sim. Né? Né? É interessante, o animal age instintivamente, né? Ele come o necessário, ele se reproduz no tempo certo, ele não tem exageros, né? Então, mas aí você entrou num ponto agora importante. O animal, quando vivencia tudo isso, é por instinto. Ele não tem vontade, ele não tem razão. Exato. Ou seja, ele não tem as duas faculdades espirituais. Ele tem os sentidos externos e os sentidos internos. E ele está vivendo ali de acordo com a ordem natural. O ser humano, ele também é um animal. Só que ele é um animal racional. Exatamente. Que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Ele tem toda a animalidade, sentidos externos e internos, mas tem duas faculdades espirituais, que é a vontade e a inteligência. O que quer dizer isso, Carlos? Quer dizer que o nosso ato de comer, de beber, a vida sexual nossa não pode ser igual ao do animal. Ela precisa ser feita a partir das nossas faculdades superiores. Ou seja, o modo do ser humano vivenciar tudo isso, dormir, beber, ter relação sexual, tem que ser a partir de uma vontade e de uma inteligência. Sim. Ou seja, tem que ser espiritualizado. Né? Eu estou evitando um pouco essa palavra, porque às vezes as pessoas... Né, espiritualizado aqui não é no sentido de que temos que ser anjo. Não é nada disso. Né? Nós não somos anjos, nunca vamos ser anjos. Sim, Deus sim. não nos fez anjo, é outra categoria. Né? É por espírito. Exatamente. Agora, nós não. Mas o modo que nós vivemos isso deveria ser... Então, é aquela história. O cachorro come. Eu também como. Mas o cachorro não é capaz de gastronomia. Sim, sim. A arte da gastronomia é humana. É verdade. Né? O arrumar uma mesa, o sentar junto, isso é humano. Então, em outras palavras, nós vivemos um monte de coisa que os animais irracionais também vivem. Porém, nós somos chamados a viver de uma maneira mais perfeita. Por quê? Porque Deus nos deu coisas que Ele não deu para os animais. Exatamente, professor. Né? E, portanto, nós temos a obrigação de viver como... O animal, ele está na realidade dele. Ele está na normalidade dele, seguindo a ordem natural, seus instintos, etc. Deus nos deu vontade, livre-arbítrio, inteligência e razão. Por isso que a nossa sexualidade também não pode ser meramente instintiva. Sim. Deve ser uma sexualidade racional, Exato. aonde eu entendo que a sexualidade, o ato de ter relação, não pode ser um ato de uso. São João Paulo II, quando perguntavam para ele o que é o contrário do amor, né? Ele diz, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o uso. É usar Verdade. as pessoas para sua mera satisfação pessoal. Verdade. Isso é o ápice da luxúria. É a concupiscência reinando no coração do ser humano. Meu Deus do céu. Né? Muito grave, né? Muito grave. Na Professor, sequência, então, na sequência temos a avareza. veja, gula, luxúria, avareza. Por quê? A avareza é o apego aos bens materiais, às riquezas, né? Achando que o sentido da vida está naquilo ali. Por que que vem a avareza? Justamente porque se eu vivo a gula, escravidão do prazer no comer e beber, aí isso vira mais intenso na sexualidade, todo mundo sabe que os bens, as riquezas,
Eu preciso disso para manter minha gula e minha avareza, minha luxúria. Sim, sim. Então, o apego às riquezas é um desdobramento da questão da gula e da luxúria. Então, eu acabo me apegando a tudo, porque, no fundo, eu vou reduzindo a vida cada vez mais a isso, e aí isso vai gerando um grande problema. Então, a avareza é esse apego, esse amor exagerado, desordenado aos bens dessa vida, às riquezas dessa vida, né? Nossa. Aí entra a inveja. Porque o Sim. meu vizinho tem mais do que eu, ele Sim, pode... porque A mulher dele é mais avareza bonita. porque eu tenho medo de perder o que eu tenho, aí perdendo eu não vou manter minha gula e minha luxúria, né? Então, Exato. avareza. Ao mesmo tempo eu começo a ter medo do outro. Porque a inveja, olha que interessante, a inveja não é só querer ter o que o outro tem. A inveja está muito relacionada à tristeza. Por isso que na antiguidade não se usava a palavra inveja, era tristeza. E era tristeza em que sentido? Eu não consigo me alegrar com a prosperidade do meu irmão. Nossa, é muito grave. Então, muito sério. a coisa é séria nesse sentido, porque isso vai gerar muitos desdobramentos. É o que Sim. Santo Tomás disse, ou seja, tem as filhas mortíferas de tudo isso daí. Exato. Cada pecado desse vai produzir um monte de outras filhas, né? E a inveja, ela está muito essa tristeza. Eu não consigo olhar para a vida do meu irmão com alegria. Eu não consigo ficar feliz com a prosperidade dele. Exato. Então eu não só quero ter, né? Ou seja, quando ele se dá bem, eu fico triste. E quando ele se lasca, eu fico alegre. Meu Deus, Isso é a inveja, é uma doença né? gravíssima. Ou seja, é sentir um prazer profundo Sim. de ver a desgraça do outro. Meu Deus do céu. Aí eu fico... Aí, irado. Aí vem a ira, né? Vem a ira porque é aquela história, né? Gula, luxúria, está prevalecendo. Me apego às coisas. O outro está me ameaçando, né? Então eu não só fico triste com a prosperidade dele, mas eu também começo a ficar irado quando eu vejo que eu estou correndo o risco de perder o que eu tenho e que o outro está melhor sucedido que eu. Meu Deus Então do a céu. cólera, ela vai tomando conta, né? Ela vai tomando conta, eu vou lembrando da minha situação, né? Eu estava numa situação melhor, agora estou numa situação pior, né? Eu não aceito e tantas outras coisas, né? E aí isso vai despertando em mim, vai mexendo com a minha memória, vai mexendo com todo o meu ser. Então veja que começou nos sentidos externos. Sim. É a visão, é a audição, é o paladar, é não sei mais o que, o tato, né? O paladar e o tato tá ali com muitas coisas. E vai indo. Agora veja que conforme vai entrando dentro de nós. Na relação com o outro, a imaginação, né? A memória. Exato. No caso da ira, a mesma coisa. Então não é só a sensibilidade externa, a sensibilidade interna. Interno também. A minha imaginação e memória já começou a ser afetada, né? E a coisa não para por aí. Por quê? Porque depois da ira vem a preguiça. Preguiça. A preguiça é a paralisia da alma, né? É aquela negligência por tudo que é espiritual. Ou seja, é a desconsideração, é das preocupações. Então, muita gente acha que preguiça é só falta de vontade de trabalhar, né? O preguiçoso não, é pior que isso. Não é só questão de não querer trabalhar. É não buscar mais aquilo que é eterno. É não ter interesse mais pelas coisas de Deus, né? Tudo que é espiritual, tudo que achar que tudo é culpa de Deus. sim, na minha vida. ou de todo. Ou seja, eu não sou responsável por nada, né? Exato. Essa é a questão. E o ápice disso é a soberba. Ou Meu seja, Deus do céu. que é o orgulho, né? Ou seja, Autossuficiência. ligado à vanglória. Então, aquela vaidade, onde eu acho que eu sou melhor que todo mundo, eu não preciso de ninguém, Exato. você entendeu? E acho que sou autossuficiente, né? E se eu não dependo nem de Deus, como é que eu vou depender dos outros? Exato. Então, essa é a falta de reconhecimento. Agora, você poderia perguntar, mas como que combate tudo isso? Exato. Como é que eu enfrento Exato, tudo professor isso? Joel. A gente tem ali 3 minutinhos ainda. Qual que é o remédio para tudo isso? Olha, sendo bem simples, primeiro, buscar uma vida ordenada, né? Sacramentos, Os principalmente sacramentos. confissão e eucaristia. E vida de oração e meditação da Bíblia. Isso é o ponto geral. Sem meditar as escrituras e rezar, sem vida sacramental e sem ordenar a sua vida, não vai dar. Não dá, né? Entendeu? Agora, tem um quarto ponto. Quarto ponto qual é? Buscar uma vida de virtudes. Então, no caso da gula, como que eu combato a gula? Virtude da temperança, Sim. da moderação, fazendo todo tipo de excesso, né, de exagero. E a temperança vai ajudar em vários outros aspectos, né?
A luxúria, virtude da castidade. Né? A avareza, virtude da benignidade, né? Da bondade, ou seja, da própria caridade, da partilha. Né? Então é se obrigar, ou seja, como é que eu, repito, como que eu combato a gula? Pela temperança. Como que eu combato a luxúria? Pela verdadeira castidade. Né? Como que eu combato a avareza? Sendo bom, sendo caridoso, se obrigando a partilhar, se preocupando com o outro. Né? Como que eu combato a inveja? Pela gentileza, entendeu? Pela própria humildade. Sim, Por quê? Porque a humildade me leva a reconhecer que eu preciso do outro. Exato. Né? A me sentir feliz com a prosperidade do outro. Então, a gentileza, a humildade. Como que eu combato a ira? Pela compaixão. Né? Pela paciência. Entendeu? Por essa clareza, né? Pela benevolência no sentido de ver que, da mesma forma que o outro tem dificuldades e defeitos, eu também tenho. Né? Como que eu combato a preguiça? Essa que é uma luta constante, né? Ou seja, é justamente por essa disposição interior, né? Ou seja, é pela virtude de você se colocar à disposição do outro, essa prestatividade. Entendeu? Então, eu combato a preguiça pelo que a gente chama de diligência, né? É a virtude da diligência que nos ajuda, como a virtude da gratidão, da piedade, da religião. Então, a virtude da gratidão, da piedade, da religião nos ajuda a ter cada vez mais diligência. E a soberba pela virtude da humildade. É praticando a humildade. Exato. Né? Junto com aqueles outros pontos que eu disse. Então, eu terminaria dizendo isso. Reconhecendo-se criatura, né? Sim. A virtude da humildade é fundamental para todas. E principalmente ter essa clareza que uma alma enferma é uma alma desordenada e geralmente cheia de vícios e pecados. Né? Então, da mesma forma que precisamos de remédios e de toda uma terapia para cuidar do nosso físico e corpo, espiritualmente também precisamos da graça de Deus e das virtudes para a gente poder viver como filho de Deus. E assim, infelizmente, terminamos o nosso programa. Eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês, tem várias participações aqui no YouTube. E ao senhor professor Joel, mais uma vez a sua presença aqui muito rica, trazendo muitos esclarecimentos para nós. Eu que agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Quem quiser me seguir, só ter meu canal no YouTube, só procurar por Joel Gracioso. Eu estou no Instagram também, é só procurar por Joel Gracioso. Joel Gracioso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a participação de todos. Obrigado. Agradeço a você mais uma vez. E terça-feira que vem é dia de São Bento. Então, um programa Eclésia especial sobre São Bento, uma explicação ali, um pouco da história dele, da oração de exorcismo, da medalha de São Bento. Um programa muito interessante. Até lá, fiquem com Deus e uma ótima noite.